Há uma construção que tende a ser mais longeva, ele está falando, obviamente, da construção física, no sentido do Ayurveda, né? Sim, Robson, nos textos, eles colocam que as pessoas capas, fisicamente falando, teriam uma longevidade maior, as pitas mediana e o vata menor. Mas isso, gente, é uma visão bem que o Ayurveda também faz, generalista, obviamente, né? Então ele coloca assim, uma pessoa que vai ter o corpo só capa. Existe uma pessoa com corpo só capa? Não. Uma pessoa com corpo só vata. Existe uma pessoa com corpo só vata? Não. Entende? Então o texto do Ayurveda, ele acaba trazendo esses exemplos para nós, generalistas, porque é uma forma mais simples de entender. Mas a gente precisa lembrar que nós não temos pessoa só capa, só pita, só vata. Então, tudo que o texto está colocando para a gente é uma forma de entendimento que existe essa variação na sociedade. Perfeito? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê lá no texto, pessoas capas vão ter uma tendência a ter menos doenças físicas. Pessoas pitas médio e pessoa vata um maior número. Isso está até classificado em número de doenças, de desarmonias. Isso não quer dizer que todo capa vai viver 200 anos. Porque nenhum capa vai ser só capa. Por exemplo, eu tenho uma estrutura física muito capa. Isso não quer dizer que eu não vou ter desarmonias. Porque eu não sou só capa. Eu tenho muito de pita, tenho muito de vata, como qualquer ser humano. Então, a gente vai entender essas questões mais pela individualidade daquele ser. E ao longo da vida. É o que eu prefiro fazer hoje em dia, Robson, em consultório. Então, o que eu procuro fazer? Em vez de determinar, você é uma pessoa capa, você é uma pessoa pita, você tem um corpo vata, eu entendo que todo mundo vai ter os 3 doshas na sua constituição, sempre, obviamente, e através da vida da pessoa, a gente vai estar entendendo se a pessoa ela é mais forte, ela é mais fraca, porque nos textos eles colocam sobre isso. Que a junção também desse biotipo pode enfraquecer uma prakriti, um dosha físico, que antes, teoricamente, é classificado como forte. E não necessariamente na mistura ali, naquela mescla que a pessoa aconteceu para existir aquele ser, isso vai acontecer com aquela pessoa. Então, a Ayurveda também já fala para nós que isso não é para todo mundo. Então, eu vou ter particularidades, mesmo tendo um corpo mais capa, eu tenho desarmonias, pode estar ligadas ao capa e também aos outros, porque isso é muito importante nos dias atuais. Por que eu estou falando? Eu sei que não tem nada a ver com a pergunta do Robson, para onde eu vou agora, mas é uma coisa muito importante que acontece no meio do Ayurveda para eu falar para vocês. Por que eu estou tomando esse cuidado para explicar? Porque existe uma ideia que você muda de dosha, no sentido assim, então capa é o que menos vai ter doença, então eu quero ter uma vida capa. Não funciona assim o Ayurveda, gente. Eu já vi muita gente falando até o contrário. Não, eu não quero ser capa. Mas não existe isso. Não, eu vou eliminar o capa da minha vida. Isso não existe também. Porque a pessoa leu num livro que capa é isso e ela não gosta de ser aquilo. Eu falo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aquilo ali é uma teoria que está num texto. Mas muita gente vem fazendo isso. Eu já vi até cursos sendo vendidos na internet assim, como se tornar um pita, como se tornar um vata. Isso não faz o menor sentido. Porque você está gerando desarmonias, você tem que identificar quais são as suas qualidades. Quem é você? Como você funciona? Você, indivíduo, uma pessoa. E aí, na sua individualidade, você vai entender o que é melhor e o que é pior para você. Então, isso é muito, muito interessante a gente entender. Então, como a gente é uma grande mistura, Robson, então, teoricamente, ele coloca que são as pessoas com corpo mais capa. Mas a gente sabe que, na prática, mesmo as pessoas com uma corpulência mais capa, ela vai ter outras funções pitas e capas, vatas, como qualquer outro ser humano, e isso pode tanto fortalecer ainda mais, dependendo da mescla que foi ali, né, daquela mistura daquelas pessoas que chegaram até ali, ou até piorar, que eu já vi acontecer. Então, não tem uma regra exata para isso. Tem algumas tendências, mas a gente não tem uma regra exata. Então, tem algumas tendências lá que você vai ver, escrita, por exemplo, no próprio Ashtanga Hridaya, se eu não me engano, ele escreve, por exemplo, que pessoas com características muito vatas corpóreas podem ter mais tendências a ter desarmonias de articulação, desarmonia disso. Aí ele vai dando uma classificação. Mas são tendências. São só uma teoria que está no texto
e ninguém é só vata, então a partir do momento que ninguém é só vata, ninguém é só pitta e ninguém é só kapha, então a gente entende que essa teoria ela vai ser aplicada de acordo com aquilo que a pessoa se apresenta para nós. Uma ótima pergunta essa, porque a gente consegue explicar de uma outra forma.